e na maneira de falar dos repórteres, dos escritores que fazem mais, pelo menos aparentemente, mais sucesso, que vai se levando adiante, né, onde se prescinde de Deus e dos valores do Evangelho, e dos valores, e os valores cristãos. Isso tudo vai com que levando as pessoas cada vez mais a perder tudo isso e não vendo na igreja se esses homens de Deus, padres, seminaristas, que vivem de tal maneira a sua fé, que contagiam com essa comunhão as pessoas. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia, resumindo esse texto aqui do Evangelho, né? Ou seja, essa comunhão com Deus nos leva a essa comunhão entre nós, e o mundo vai receber cada vez mais acreditar em Jesus Cristo, quanto mais estiverem enxergando esses sinais na comunidade da fraterna dos sacerdotes, seja na correção fraterna, seja na comunhão entre nós. E aí vem como construir tudo isso, como levar essa construção, não só na sua diocese, porque também tem a questão, nós podemos estar divididos por movimentos diferentes, por pastorais diferentes, por paróquias diferentes, regiões da mesma diocese diferentes, por dioceses diferentes, né? Há ciumeiras entre diocese e diocese, entre região de diocese e outra, entre pastorais e pastorais, né, que nos dividem e nos separam, que têm rancor e ódio muitas vezes, uns contra os outros. Ou seja, como fazer com que nós valorizemos o outro? É você poder sentar e dialogar e conhecer o que o outro vive, o que o outro passa, qual a realidade da situação do outro. Eu dizia agora há pouco da questão do encontro com os ortodoxos no final do ano, que nós sempre temos mais em Pentecostes celebrativo, mas encontro que nós tivemos. Eu sentar para ver realmente a luta de cada um, a procura de ser coerente com aquilo que fala, com aquilo que faz, as dificuldades que tem, quando tem divisões, separações, a solidão muitas vezes no meio de outro país, tantas questões que existem. O sentar-se para ouvir, para escutar o outro, para ouvir as razões do outro, e ver também que o fato de você buscar viver a santidade, a comunhão, leva um compromisso ainda muito maior com o seu irmão, com toda uma situação de injustiça, de problema que existe na sociedade, e que a igreja não pode estar alheia a nada disso, mas ela vai trabalhar tudo isso sem ódios, né? Sem realmente levar as pessoas a se matarem, mas sim a encontrar caminhos de conversão, de mudança, de denúncia profética, mas ao mesmo tempo de procurar ver como é que essas coisas vão caminhando, de como fazer com que tudo isso vai ser no diálogo e no conhecimento mútuo, nós possamos enxergar como fazer para trabalhar cada vez melhor essa comunhão e essa unidade. Se sentar-se para conhecer o outro que pensa diferente, que talvez tenha um outro tipo de espiritualidade, faz parte um pouco do nosso poder dar passos para poder ver essa comunhão e essa unidade. Nós vamos ficar assim extasiados de ver a beleza do coração de muitas pessoas, de outros grupos também. Porque às vezes também pode acontecer o seguinte, o fato de eu ser da renovação carismática, quero na minha paróquia, se ter algum padre, um vigário paroquial, ser vigário paroquial, de quem é da renovação carismática também. Eu vejo acontecer isso muitas vezes, né? Padre que é um pároco, um vigário paroquial, mas quer que seja da mesma linha da espiritualidade dele, né? E se colocar um de outra linha, de outra espiritualidade, logo vê dificuldade de relacionamento, né? Ou seja, quando se vive realmente uma espiritualidade profundamente, quando se caminha no Senhor e vive de conversão, eu posso conviver com outro tipo de situação, com outro tipo de pessoas que vivem também a santidade, numa espiritualidade diferente, né? Mas que é no mesmo evangelho, mesma comunhão entre nós, de tal maneira que nós vamos dar um belo exemplo de como realmente há uma riqueza na igreja, de diferentes espiritualidades, diferentes carismas, e ao mesmo tempo a comunhão que nos une entre nós. Então, esse sentar-se, esse conhecer, esse conviver também com os outros, não significa perder o próprio carisma e a própria espiritualidade. Pelo contrário, vivê-lo ainda mais e melhor, para poder contribuir com aquilo que o carisma te dá, né? Para que realmente é o grande desafio. Se realmente fui chamado a ver um carisma da renovação carismática dentro da igreja, vai ser muito ruim se você, não, ao fazer isso, não fizer da melhor maneira possível.
E ao fazê-lo da melhor maneira possível, saber conviver com os outros que têm diferentes carismas, diversas outras situações, para conviver também nessa fraternidade sacerdotal. É um desafio. Não quer dizer que isso já exista, que já está tudo pronto. A construção da fraternidade sacerdotal é uma construção que se faz a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada situação que vai aparecendo. Mas supõe justamente as pessoas com essa convicção. Então, vocês pensem bem dentro disso, que a nossa evangelização será muito melhor, será muito mais produtiva, dará muito mais efeito, quanto mais nós obedecemos ao Evangelho, para que o mundo creia, para que a sociedade possa ver o milagre da presença de Cristo no meio de nós, que nós vivamos essa comunhão e essa unidade. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. Então, isso é possível. É possível. No meio de agora, quando você estiver assim, lendo nas mídias digitais, estiver vendo pelos jornais, pelas revistas, fofocas eclesiásticas, etc., quando estiver vendo muitas vezes na sua paróquia, na sua comunidade, essas questões de divisões, você pode pensar, não, nós podemos ser diferentes, podemos fazer diferente, podemos viver essa comunhão entre nós, no meio da diversidade de carismas e de dons. Podemos ver essa comunhão entre nós, na vida de conversão, nos ajudando no caminho da santidade. É claro, cada um vai ser alimentado na sua espiritualidade, que mais se adapta àquilo que foi chamado, àquilo que cada um deseja viver intensamente, mas sentindo realmente como igreja, sentindo a preocupação da igreja, que deve estar presente nesse mundo tão mudado e tão transformado, poder ser esse sinal de comunhão e de unidade. Fraternidade sacerdotal é algo a ser conquistado a cada dia. Ela não existe pronta. E mesmo que você já tenha visto acontecer na sua paróquia, na sua diocese, no seu grupo que você conhece, não basta ter acontecido aqui e acolá. É necessário que cada um faça a sua parte. Cada um procure dar passos para que isso aconteça. Porque dessa forma, já vivendo a fraternidade, como seminarista, sabendo valorizar a diferença, sabendo de valorizar a diversidade, mais tarde, como padres, vivendo também nessa diversidade, sabendo valorizar também. É muito triste e faz sofrer muito quando a divisão vai ganhando espaço, quando a separação vai ganhando espaço, quando por causa de ideologias, por causa de partidos, por causa de ideias, por causa de problemas mais diversos, nós brigamos entre nós, nos dividimos e nos distratamos entre nós. Isso é um péssimo sinal, né, para a igreja e para a sociedade, para os cristãos e para fora da igreja também. Jesus vai dizer, lembrar assim, se o reino de Satanás estiver dividido, não sobreviverá. Colocou isso também no Evangelho. Ora, se nós estamos divididos também, como é que a gente vai levar para frente essa nossa missão? Por isso, a viver a conversão, a vida do seu carisma, vai levar justamente a não só ter essa comunhão dentro do grupo específico e fechado, mas também de toda a nossa vida eclesial, toda a igreja, nessa diversidade bonita e rica que é a igreja. Então, dentro daquilo que é a proposta nessa conclusão desse workshop aqui dentro do Renasce desse ano, é de poder vocês saírem pensando, refletindo, como é que vocês já vivem isso agora enquanto seminaristas, ou então os padres que estão aqui, como é que vocês veem essas questões, né, não só entre o grupo, né, que tem a mesma espiritualidade, mas também na diversidade de carismas que existe na igreja local, na diocese, ou na sua paróquia e tudo mais. Dessa forma, quem vive assim, vai saber também na sua paróquia servir a todos, se colocar a serviço de todos. Vai saber realmente vai trabalhar com o apostolado da oração, com a Legião de Maria, com a renovação carismática, né, com os vários outros grupos, com os grupos todos que estiverem na paróquia, de tal maneira que cada um vai sentir-se que o padre está ali, embora tenha a sua opção de espiritualidade, no entanto, vai saber aproveitar o dom que tem para poder aumentar ainda mais o fervor toda a comunidade paroquial. Então, vocês pensem bem, se nós trabalhamos no ecumenismo, né, trabalhamos muito na questão da unidade entre os cristãos, trabalhamos na comunidade entre também os católicos, os diversos movimentos, muito mais ainda entre os sacerdotes. E podemos dar um passo a mais, que não vou fazer hoje, que é a igreja ser sinal de unidade numa sociedade dividida,
Uma sociedade muito separada, muito cheia de polarizações. Nesse diálogo que é com outras religiões, diálogo cultural com a sociedade, esse diálogo com todo esse mundo, como é que a igreja pode ser esse sinal para fora? Né? Um mundo separado, dividido, cheio de ódios, a igreja chamada a ser um sinal também de que a comunhão é possível. Né? Para que ela possa fazer isso, ela precisa viver essa comunhão enquanto igreja, e o grande segredo da igreja é poder viver enquanto sacerdotes essa fraternidade sacerdotal. Não só confessar um com o outro, não só ajudar a celebrar a missa quando falta o sacerdote na paróquia vizinha, não só naqueles momentos mais alegres para participar do aniversário de uma festa, ou mais tristes quando uma doença, ou uma morte de alguém, mas nessa comunhão de coração que vai nos unindo, porque fazemos parte do mesmo corpo que é a igreja, mesmo corpo místico, e não pode, né, ninguém do corpo místico estar brigando um com o outro. Nós somos chamados a viver nessa harmonia. E para que toda a igreja viva em harmonia, nós sabemos que todos nós somos chamados a viver dependendo e nos deixando conduzir pela ação do Espírito Santo. E os sacerdotes, em primeiro lugar, pelo fato de estarem à frente, estarem levando adiante nessa missão evangelizadora, animadora da comunidade. Algo que me perseguiu desde o início, desde a minha vida de seminarista, e que eu levei depois pela minha vida de sacerdócio, de padre, e depois a minha opção também como bispo foi continuar com esse mesmo carisma, Pai, que todos sejam um, e acrescentando justamente aquilo que diz a Escritura, não está dentro do meu moto episcopal, mas está dentro daquilo que está no meu coração, para que o mundo creia. Não é simples, não é fácil. Não é fácil porque o ser humano, as pessoas, mesmo os sacerdotes, muitas vezes se dividem, se separam, brigam, têm antagonismos, têm suas paixões que separam e tudo mais. E aí nós sabemos que muitas vezes nós queremos utilizar a autoridade para resolver, quanto nesse aspecto, o que resolve justamente é a conversão, a busca da santidade. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. Assim nós somos chamados a nos amarmos uns aos outros e chegar inclusive a repartir os bens uns com os outros. Isso está tanto nos Atos dos Apóstolos como também no Evangelho. Mas também faz parte da essência da igreja, a unidade entre nós. Desejo que nós possamos trabalhar e caminhar de tal maneira que aqueles que têm uma espiritualidade da renovação sejam um sinal também para a igreja do Brasil, né, de comunhão, de unidade, de fraternidade sacerdotal, e, claro, os que forem depois bispos, né, que vivam também essa fraternidade episcopal, também nessa comunhão que deve nos unir. Amém. Queridos, enquanto preparávamos a equipe nacional do ministério, todo esse dia e também o nosso retiro, duas foram as palavras que nosso Senhor nos disse: santidade e unidade. Ele dizia ao nosso coração que deseja renovar o presbitério do nosso país com essa cultura. Então eu quero convidar a todos nós, aos bispos aqui presentes, por favor, Dom Ascona, Dom Derek, Padre Udeir, se aproximar aqui. Todos nós vamos ficar em pé. Vamos dar as nossas mãos, num breve momento de oração, vamos suplicar essa graça. Porque se não for para sermos santos, e se não for para levarmos essa cultura dessa nova civilização do amor para a nossa nação, de nada vai valer o nosso ministério, porque ele precisa ser credível. O mundo precisa crer em Cristo que vive em nós. Por isso, com coragem, com ousadia, vamos cantar essa canção e junto com os nossos bispos aqui presentes, vamos suplicar o dom da unidade, porque sabemos que ela é um dom, assim como a santidade de vida. Para que o Senhor, a partir desse workshop, desse Renascem no ENF, possa levar-nos para os nossos estados, as nossas dioceses, e lá sermos esses sinais fecundos da graça de Deus, sacerdotes santos e fraternos. Cantemos. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O teu amor é o que os torna capazes, é o que os torna capazes.
com as suas palavras. Vai pedindo essa graça ao Senhor, pelo teu estado, pela tua diocese, pelo presbitério de nossa nação. Supliquemos a Deus a graça da santidade e da unidade. Senhor, envia sobre nós o dom do teu amor, a converter o nosso coração, a transformar a nossa vida. Senhor, conceda-nos a graça de um presbitério fraterno e santo. Nós queremos declarar isso nessa tarde, que nós desejamos ser esses sacerdotes, sacerdotes da reconciliação, homens da reconciliação. Senhor, pela presença da vossa igreja em nosso meio, manifestada pela vida dos nossos bispos e por todos nós suplicamos nessa hora, conceda-nos essa graça, faça-nos homens santos, faça-nos homens fraternos, retirai todo orgulho, toda inveja, toda soberba, tudo aquilo que tem impedido no nosso coração, em nossa diocese, em nossos presbitérios, de sermos um, para que o mundo creia em teu nome. Jesus, levanta essa nova raça sacerdotal, que acredita na fraternidade, renova a esperança, Senhor, em muitos dos nossos corações que estavam desesperançosos pela unidade. É o que o Senhor me fala ao coração, que muitos de nós já não acreditamos mais na fraternidade, mas ao invocarmos o Espírito Santo nessa tarde, Ele renova a nossa esperança. Ele renova a nossa esperança, porque é desejo dEle, é vontade dEle que sejam um para que o mundo creia. Levanta-nos, Senhor, como apóstolos da santidade e da unidade. Levanta-nos em nossa nação, usa-nos para ajudarmos os nossos presbitérios nessa graça, nessa fecundidade fraterna. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre todos nós, e vá soltando a sua voz na linguagem do Espírito. Permitamos-nos Ele orar em nós, porque quando nos soltam palavras, Ele vem em socorro à nossa fraqueza. Espírito Santo, vinde em socorro da Igreja do Brasil, vinde em socorro das nossas dioceses, dos nossos estados. Vinde, Espírito de Deus, conceda-nos essa graça, não só a nós que aqui estamos, mas a todos os sacerdotes e seminaristas de nossa nação. E o Senhor fala ao meu coração com a palavra de ciência, compromisso. Ao final desse workshop, Ele quer a nossa resposta. Ele pede a nós um compromisso pela santidade e fraternidade de nosso presbitério. Por isso, em teu coração, de maneira silenciosa, se comprometa com Deus de ser esse homem livre. Só um homem livre consegue se rebaixar quando for preciso, se humilhar, acolher o outro, independente do que o outro fez. Só um coração de fato entregue ao Senhor, rendido, comprometido com o Evangelho de Cristo. Se comprometa com Deus, se aliance com Ele novamente, nesse instante de silêncio que faremos, e depois eu vou pedir ao cardeal e aos demais bispos que nos abençoe para selar esse compromisso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, que o vento do Espírito penetre os corações de todos os irmãos aqui presentes, para que a vossa presença preencha todos os vazios, conduza suas vidas, faça fervorar cada vez mais a sua caminhada. Nós pedimos, Pai de bondade, que esteja no coração de cada um todos os desejos de serem essa igreja viva, unida e fraterna,
que possa dar sinais e exemplos para essa sociedade que tanto necessita dos sinais da presença, da vossa presença no meio da sociedade. Que seus corações abertos à ação do Espírito sejam também disponíveis para a vida de conversão, fraternidade, paz e unidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos novamente agradecer Sua Eminência pelo esforço, pela entrega em sair de uma trezena incansavelmente para estar conosco e aceita essa singela lembrança. Tá certo? Muito obrigado, Eminência. Estamos juntos. Alegria, irmãos. Ao final da Santa Eucaristia, eu creio que todos estão meio que curiosos. Iremos proclamar e anunciar aonde será o Renascem de 2020, tá certo? Já está no coração de Deus e no nosso também. Em breve saberemos. A Santa Missa, então, 18h30. Como ontem, a gente pede aos sacerdotes, tá certo? Que se aproximem lá da sacristia por volta de 18h15 e aos seminaristas que estão escalados se apresentem 15 para as 6, 17h45. Vamos agora aos sorteios